Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no plano. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Muito bem, agora sim, boa noite, Rafael Rezende, boa noite, Ana Thaís Matos. Tudo bem? Boa noite, gente. Vamos sextar com esse troca, começando agora a falar de Série A, porque tem um Fla-Flu no final de semana. Considerações iniciais, antes da gente botar o Rodrigo Caio para falar aqui? Bom, pelo que é o campeonato, o Flamengo favorito. Obviamente que se encurta a distância quando a gente fala em clássico. Mas não sei se o suficiente. É óbvio que também há uma proximidade tão grande com o jogo decisivo de Libertadores, que, mais uma vez, eu sempre acho que quando a gente fala em virar a chave, fica parecendo que é um robô que você vai lá e, agora joga no modo Brasileirão. E não é assim. É óbvio que existem formas, discursos, tentativas de se blindar o grupo e tentar transformar o que é esse momento em foco na partida contra o Fluminense. Mas acho muito difícil distanciar, conseguir dissociar por completo do que é a necessidade de, bem ou mal, chegar inteiro ou o mais inteiro possível para um confronto decisivo que vale vaga na final da Libertadores. Ana, em clássico, mesmo quando a distância é abissal entre um time e outro, vira e mexe a gente vê tudo ficar meio igual, né? É uma frase que quase nunca ninguém falou, que clássico é clássico e vice-versa. Né? Quase nunca foi usada essa frase. Não, mas eu acho que para o Flamengo é importante pela manutenção da liderança, pelo espírito para quarta-feira, né? Não dá para separar uma coisa da outra, a gente já falou sobre isso algumas vezes. O quanto estar bem no Campeonato Brasileiro significa para o Flamengo nesse momento arrumar, né? Permanecer bem na Libertadores. E para o Fluminense, que faz um campeonato de retomada, de escapar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Fluminense tem nada a ver com isso, do bom momento do Flamengo. Tem que ir lá e trocar de igual para igual. É difícil, os jogadores do Fluminense sabem disso. Ontem eu vi algumas entrevistas no pós-jogo, uma entrevista até muito sincera do Alan, né? Acho que foi com o Saraiva, que ele estava na zona mista, estava assistindo troca de passes. Exatamente, foi aqui que você... Que loucura, né? Que loucura. Estava assistindo troca de passes. E ele mostra que os jogadores estão muito atentos. Ontem tiveram as vaias para o Ganso, para o João Pedro. Acho que o Fluminense vai até com uma certa pressãozinha para esse jogo. Mas é interessante o torcedor também entender qual é o momento do time, né? Com tantas mudanças, com tantas mudanças, transições, o que esperar desse Fluminense. Ainda acho que vai conseguir trocar de igual para igual com o Flamengo. Bom, o Rodrigo Caio disse que todos precisam da vitória, a vitória é importante para os dois lados, então vamos ouvir o zagueiro do Flamengo agora aqui no Troca. Independente da colocação de ambos, eu acho que o futebol se resume ali em 90 minutos, 92, 5 minutos. E quem estiver mais concentrado, mais focado na partida, tem as oportunidades dentro do jogo e vence o jogo. Então, será uma grande partida, um clássico histórico, e a gente espera que possamos nos recuperar o máximo possível, que a gente possa nos preparar bastante, porque será um jogo extremamente difícil. Eles precisam da vitória e nós precisamos da vitória, então será um jogo de muito detalhe e de uma competitividade muito grande. Muito bem, Nelson Rodrigues diria, o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Bonito, né? Então tá. Mas, a gente estava falando dessa história dos momentos dos times. Eu lembro, não faz tanto tempo assim, deve fazer uns 3 anos, talvez 4, que o Flamengo estava longe do que é hoje, mas era já muito mais forte do que os outros times do Rio. Acho que de 2015 para cá, pelo menos, né, quando chegam o Diego, o Guerreiro, o Flamengo tem um elenco mais forte do que Vasco, Fluminense e Botafogo. Eu lembro que o Flamengo passou uma série de jogos sem conseguir ganhar o Vasco, que tinha um time muito inferior. Quando chegava nos clássicos, o Flamengo não conseguia ganhar. Ou perdia ou empatava. Isso durou uns 5 ou 6 jogos seguidos. E a distância já era grande. É que ela ainda não era... A distância é grande há algum tempo. Concordo que nesse período já deveria haver uma predominância do Flamengo. Mas eu entendo o discurso de que se encurta, sim, a distância. Só que a realidade atual é ainda mais distante. Aumentou muito a distância agora.
Tanto que o Flamengo empatou com o Fluminense em 0-0, sem fazer um grande jogo no primeiro turno, ainda com o Diniz de um lado e já o Marcelo Salles interino no lado do Flamengo. E de lá para cá, os confrontos com Vasco e Botafogo foram 2 vitórias. O pós-Copa América do Flamengo desequilibra o equilíbrio dos clássicos. E isso vai ser colocado à prova mais uma vez amanhã. Por mais que eu acho que o Fluminense possa ser competitivo, o desenho de jogo que eu imagino é parecido com a derrota para o Atlético Paranaense. É um adversário mais estruturado, é um adversário com mais qualidade individual, um adversário com mais repertório e que tem mais chances de definir a parada a seu favor. Por mais que o Fluminense tenha feito um jogo justo, competitivo, equilibrado, tentando de alguma maneira se sobressair. Mas acho que o discurso politicamente correto, o discurso ideal é respeitar o Fluminense. Assim como respeitar qualquer uma das outras 18 equipes do campeonato num confronto. Mas eu acho que cada vez mais no Rio de Janeiro, a distância entre o Flamengo e os demais faz com que o clássico tenha um peso completamente diferente, na expressão, né, do clássico é clássico e vice-versa, do que é o confronto entre os paulistas, que estão numa faixa muito próxima da tabela, da classificação, Sim. e que realmente podem trocar pontos. No Rio, na situação atual, o Flamengo não tem que trocar pontos com os outros 3. E isso desequilibra o clássico de uma maneira que não deveria, né? Aninha, mesmo com a Libertadores na quarta, o Diniz provavelmente não vai mexer muito no... O Diniz aí. O Jesus provavelmente não vai mexer. Você falou Diniz, me sugestionou. O Jesus não vai mexer muito no time, porque não é muito da característica dele. Nem dá pro Fluminense, teoricamente, contar com isso, né? Foi transmissão de pensamento, não estava combinado. Eu ia falar exatamente sobre isso. Estou bem curiosa para saber o time que o Jesus vai colocar em campo. Porque ele tem a máxima de não poupar ninguém, pensando em Libertadores e Brasileiro. Até vi uma matéria bem interessante no Globoesporte.com, né, que ele retoma alguns fantasmas do passado do Flamengo. O Barbieri foi muito pressionado para isso, porque ele optou, junto com a diretoria e a comissão técnica, repetir bastante o time. O Abel já poupava mais. E o Jorge Jesus, como ele tem o resultado a seu favor, então ele faz o que ele bem entende. Ele pode chegar e falar nas câmeras que ele não vai poupar ninguém, que quer descansar, descansa descansa quinta e sexta e no final de semana tem que jogar. Então, eu acho que eu estou muito curiosa para saber como vai ser essa escalação. Não porque ele pensa no jogo de quarta-feira, porque ele pensa que uma coisa é consequência da outra, né? Até um pouco repetitivo. Mas eu acho que muda um pouco o paradigma do que a gente tem falado um pouco aqui no futebol brasileiro. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas em qual momento a gente passou a poupar muito o jogador. Eu participei de uma seleção recentemente com o Luxemburgo e ele estava falando sobre isso, né? Eu perguntei para ele como ele viu de 2006 para cá o papel dos técnicos, né? Porque a gente passou por um período muito defensivo, a gente ainda está nesse período defensivo de técnicos, de escolhas táticas. E ele tocou num outro ponto, que ele falou que ele vê os técnicos ainda muito induzidos pelas escolhas médicas. Então, assim, o cara vai estourar, então não vai jogar. Então, eu tentei até pesquisar, perguntei para alguns amigos em qual momento a gente passou a poupar tantos jogadores. Então, a gente assumiu que isso era uma máxima importante para a manutenção do futebol. A gente perdeu muito em qualidade, não estou falando nem que foi por conta de poupar os jogadores. A gente poupou muito, a gente assumiu que tem que ser assim e virou uma máxima. Claro, em alguns casos tem a questão médica, tem a questão do cansaço, mas o Jesus está querendo contrariar isso um pouco. O Cuca era um pouco assim. O Cuca dava de ombros um pouco em relação a essa questão da fisiologia. Então vamos ver como é que vai ser o Flamengo. Os jogadores vão estar concentrados para entender o que ele quer para esse jogo de domingo, ou do final de semana. Domingo, 6 da tarde. E porque a manutenção não vai perder a liderança, né? Tá com 8 pontos de diferença, mas pro jogo de quarta-feira, o que acontecer no domingo tem bastante retrospecto, sim. Eu lembro bem assim do Renato e do Filipão. O Filipão ano passado poupou muito, né? Revezava os times inteiro, praticamente, né? Só quando caiu na Libertadores ele fez o mashup lá e botou os jogadores da Liberta no Brasileirão. E o Renato, há anos, desde que está no Grêmio, pelo menos, escala times completamente diferentes e é acusado, entre aspas, de abandonar o brasileiro nos anos anteriores. Sim. Esse ano um pouco nem diferente, tanto, mas ainda assim tendo predominância das competições mata-mata. Você tem noção, Rafa, em qual momento isso começou a ser uma máxima do futebol brasileiro? De início não, mas está atrelado diretamente ao calendário. E a exigência de um jogo mais intenso, mais veloz, mais físico, enfim. A gente aglomera jogos, enfim, equipes batendo 75, 80 jogos na temporada, com pouquíssimo tempo de descanso,
com competições no meio de temporada. A Copa América agora é anual, né? Ano que vem tem de novo. E é verdade. toma mais um espaço de calendário que dessa vez nem tem paralisação de... Teoricamente tem de novo para acertar daqui para frente, né? Tomara. Mas vai sacrificar o ano que vem, né? Sacrificar mais o nosso ano que vem, né? Que há alguns anos poderia ter dado uma melhorada no calendário, mas decisões políticas impedem. Mas acho que está relacionado diretamente a isso, ao acúmulo de jogos e um jogador de futebol profissional que atue em alto nível 70 vezes no ano, ele vai ter um decréscimo de performance na reta final da temporada. E isso é tudo que os clubes querem evitar, porque é quando você está decidindo os campeonatos. Então, assim, o Jorge Jesus está vivenciando do zero. Ele entrou no meio da Copa América. Ele não viveu a temporada inteira. O Flamengo poupou jogadores dentro do campeonato estadual. Talvez chegue inteiro, mas é uma realidade diferente. É a primeira vez que ele é confrontado com esse tipo de calendário. Por mais que ele tenha dito que no Benfica jogava quarta e domingo, é completamente diferente. O descanso em datas FIFA... 35% de jogos a menos, é isso, né? É isso, batia 60 partidas na temporada. No máximo, assim. Sim. No máximo. O Campeonato de Pontos Corridos começou em 2003, né? 2003. E em 2013 o Cruzeiro já teve a tríplice coroa. Naquele ano eu não lembro do Cruzeiro fazer isso. Eu lembro de todo mundo jogar, quem podia jogava. O time que eu tenho na cabeça do Cruzeiro é bem claro. Eu não vou lembrar agora, obviamente, as escalações, mas eu não lembro... Tinha bastante margem, né? Se a gente for falar de Alex Dias, do Aristizábal, enfim, era um time que tinha de onde tirar quando os principais jogadores não estavam em campo. Eu acho que isso fazia diferença. Foi um período que a gente falava muito sobre elenco, né? O início dos pontos corridos era o debate de que um elenco numeroso era fundamental. Isso. E hoje talvez seja mais a questão dos jogadores de confiança, que sejam 15, mas jogadores que você sabe que pode colocar na equipe, que os que estão em campo consigam desempenhar mais de uma função, mas que você tenha um grupo... Que não adianta ter 30 e poucos jogadores que nem o Palmeiras e usar 15 jogadores ao longo da temporada. O Mujica talvez possa responder isso. Eu não lembro do São Paulo, do Muricy, poupando, trocando muito o time enquanto ganhava aqueles brasileiros e disputava a Libertadores. Mesmo porque ele caía da Libertadores e dava muita prioridade pro brasileiro, né? E era um time, eu lembro que em 2009, que foi o primeiro ano que eu cobri futebol, eu lembro que tinha uma questão que envolvia os atacantes, que eram os três, Dagoberto, Washington e Borges, se jogavam os três ou não. E jogavam todos, sempre. Eles estavam sempre lá, ou entrando no segundo tempo, ou começando como titular. Eu fiquei pesquisando, olhei os últimos campeões brasileiros para lembrar quem poupou, quem não poupou. E eu não tenho ainda em qual momento isso virou uma verdade absoluta, assim, que o poupar dá resultado. Claro que a gente viu o Grêmio chegando em final de Copa do Brasil, final de Libertadores e conquistando. A gente volta um pouquinho aí também e vê outros casos. O Cruzeiro, o bi-brasileiro também, tinha um bom time, um ótimo elenco. Se transformou num ótimo elenco, né? Porque não se imaginava que poderia ser aquele ótimo elenco. Uhum. Enfim, mas eu não tenho na minha cabeça assim, em qual momento virou uma máxima. Por isso que eu acho que o Jesus vem para confrontar um pouco isso também. Mas ele também não passou pelo estadual. Eu acho que o estadual te dá uma... O Sampaoli já tem essa receita um pouco mais clara na cabeça. O estadual te dá um choque de realidade. Quando você passa a jogar em Moça Bonita na quarta-feira, em Los Lários no domingo, e por aí vai, o cara acho que começa a entender um pouco o que está acontecendo com ele ali, Depois de 15 dias de pré-temporada. Exatamente. E o ano que vem vai ser a mesma coisa, porque a CBF já anunciou entre 15 e 21 dias de pré-temporada. Se o Flamengo ou o Grêmio conquistarem a Libertadores e disputarem o Mundial, eles vão empurrar ainda mais essa pré-temporada. O Atlético Paranaense poupa o time inteiro no estadual, joga com o Sub-23, com outro estadual, o Campeonato Paranaense. Então, eu acho que não tem uma fórmula exata, mas eu acho que é interessante esse confronto, tirar a gente um pouco da zona de conforto. Vamos ver o que o Rodrigo Caio falou sobre isso, de poupar ou não, da polêmica que Jesus causa em torno desse assunto aí. Fala, Xará. O calendário é muito difícil para os jogadores, muito difícil. E a gente teria que ir nessa linha. Eu acho que a discussão teria que ser nisso, para não ter tantos jogos, né, para ter uma diminuição de jogos. O Jorge
poupa poucos jogadores, o fulano poupa todos os jogadores, qual é certo, qual é errado. Eu acho que não é nessa linha. A gente tem que pensar numa forma de tentar ajudar os jogadores também, porque eu acho que os jogadores entram em campo a cada 72 horas e às vezes não dá tempo de recuperar. O Jorge ele vem fazendo o trabalho dele, ele conhece os jogadores que ele tem nas mãos e, como você disse, tem jogadores que pedem para jogar e eu sou um desses. Eu sou a favor sempre de jogar e eu me sinto bem jogando. Agora, claro que vai ter um momento que, e já teve um momento de eu chegar na comissão e falar assim, eu preciso descansar porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Eu acho que cada um acho que tem que ter esse diálogo. Desculpa. Jornal da Tosse segue firme e forte nessa sexta-feira. Troca de tosse. Exatamente. Foi o nome que a galera elegeu. Elegeu aqui, né? Jornal da Tosse, muito bom. A gente sempre que conversa com os caras da antiga, o futebol era outro, você corria menos, né? Mas eu não lembro dos grandes times do futebol brasileiro pouparem jogadores historicamente, né? O jogador também quer sempre jogar porque ele prefere jogar do que ficar treinando, né? Eu acho que a gente, claro, tem mais jogos, Então, tem um desgaste maior, eu não tenho noção, nos anos 80, quanto que batia de KM. Hoje eles correm 11 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros, não sei quanto bate isso. Tô falando com a minha cabeça aqui de treinar meia maratona, eu não corro mais de 40 quilômetros na semana, numa outro formato, né? O futebol é outra dinâmica. Mas eu não sei se anos 80 batia uma média de 30 quilômetros por semana. A única comparação que eu já vi, o Júnior chegou já a comentar com a gente que em uma temporada no Flamengo ele jogou 99 partidas. Isso, não é nem a quantidade de jogos, é surreal. É inacreditável. Mas a questão da quilometragem, eu lembro de um comparativo entre Copa de 70, que foi disputada na altitude, enfim, com calor grande, jogos bem pesados. E a realidade das Copas mais recentes, que é praticamente o dobro de quilometragem dentro dos jogos. Atualmente. Então, assim, é muito impressionante a diferença e não adianta a gente querer comparar as épocas nesse sentido. O Kanté já encerrou um jogo da Premier League correndo 13 quilômetros. 13 quilômetros. 13 quilômetros. É muita coisa. Surreal. É muita coisa. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.